Bem-vindo a Novo Tempo Portugal e mais um episódio do Sola Escritura, o programa que nos leva às raízes da fé cristã através da vida dos reformadores e das doutrinas que redescobriram. Hoje vamos até o século XII para conhecer Pedro Valdo, um homem que ousou colocar a Bíblia nas mãos do povo e defender que todos os crentes podem ter uma relação direta com Deus. Neste episódio, vamos descobrir o impacto do seu ministério e explorar uma doutrina central da fé bíblica, o sacerdócio de todos os crentes. Hoje vamos até ao século XII para conhecer um homem que teve uma profunda transformação espiritual e que dedicou toda a sua vida a seguir o exemplo de Cristo. Ruben, fala-nos sobre as origens de Pedro Valdo. Onde é que nasceu e como é que foi a sua juventude? Então, Pedro Valdo nasceu por volta do ano 1140, mas os documentos históricos não indicam com precisão o seu local de nascimento. Mas tudo indica que ele era natural daquela região. Segundo Emílio Comba diz, o seu nome é propriamente Valdés ou Valdencius, ou seja, pode muito bem ser um sobrenome acrescentado ao seu verdadeiro nome Pedro, indicando, se não o seu lugar de nascimento, pelo menos a sua origem. Ou seja, não há consenso firme sobre a localização exata, mas o nome Valdo parece funcionar como um indicativo geográfico, sugerindo uma origem na região de Vaud, que não é muito longe de Lyon. E ele vivia, de facto, na cidade de Lyon, um importante centro comercial no sudeste de França. Era um homem muito bem-sucedido, envolvido no comércio de tecidos e acumulou grande riqueza. Segundo o historiador Paul Tanis, diz o seguinte, ele era um rico comerciante de tecidos na cidade de Lyon. Também Emílio Comba confirma que Valdo era um cidadão de Lyon, que enriqueceu com o seu negócio e possuía várias propriedades. Ele era casado, tinha 2 filhas, vivia com conforto, rodeado de prestígio, de segurança social, como muitos outros da sua classe. A sua vida parecia estar encaminhada, era uma pessoa respeitada e também tinha uma vida estável. A vida de Pedro Valdo, embora confortável, ela não permaneceu igual por muito tempo. Algo, Ruben, aconteceu que o levou a abandonar tudo aquilo que tinha. O que é que provocou essa mudança e o que levou Pedro Valdo à sua conversão? A conversão de Pedro Valdo foi marcada por 2 acontecimentos muito fortes na sua vida. O primeiro foi durante um jantar com amigos que o abalou profundamente. No relato de Paul Tanachig, nós lemos: de repente, um dos seus amigos teve um ataque cardíaco e caiu morto à sua frente. Aterrorizado com o acontecimento, disse para si mesmo: se eu tivesse morrido assim, o que teria acontecido à minha alma? Também Emílio Comba nos diz: vendo de repente cair morto um dos seus amigos, compreendeu a incerteza da vida e foi tomado de grande temor. Pouco depois, ao ouvir nas ruas de Lyon a canção sobre a vida de São Alexis, um homem rico que abandonou tudo por amor a Deus ficou impressionado. A partir daí, nasceu nele uma preocupação profunda com a sua própria salvação. Queria entender o que precisava de fazer para estar em paz com Deus, mas a Bíblia estava apenas em latim e reservada ao clero, e ele, como leigo, não tinha acesso fácil às Escrituras. Mesmo assim, ele não desistiu. Quis conhecer a palavra e começou a procurar formas de estudar. Segundo Gabriel Audísio, Valdo procurava a resposta na Bíblia. Era isso que queria ouvir, não os ensinamentos dos homens, mas a palavra de Deus. E esse desejo sincero de conhecer a vontade de Deus foi o início de uma transformação profunda que viria a marcar a sua vida e também a história do cristianismo. Quis saber mais e procurou um mestre em teologia para lhe explicar os evangelhos. Depois então daquela experiência marcante, a vida de Valdo nunca mais foi a mesma. Ruben, como é que ele começou o seu ministério e o que é que ele fez depois da sua conversão?
A primeira coisa que Pedro Valdo fez e a primeira coisa que ele quis foi ter acesso à Bíblia. Mas como ele não sabia latim, o que é que ele se lembrou? Ele contratou 2 clérigos para traduzirem para a sua língua materna, o franco-provençal. Segundo August Neander, ele deu a 2 eclesiásticos uma certa quantia de dinheiro, com a condição de que eles preparassem para ele uma tradução dos Evangelhos e de outras partes da Bíblia. Enquanto estudava os textos sagrados, foi profundamente tocado pelas palavras de Jesus ao jovem rico: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E ele decidiu obedecer literalmente. Stephen de Bourbon, seu contemporâneo, escreveu: vendeu tudo o que tinha e, por desprezo ao mundo, lançou o seu dinheiro aos pobres e começou a pregar o Evangelho e o que tinha decorado. Sem riquezas e com uma fé renovada, saiu pelas ruas de Leão a anunciar a palavra. Tornou-se um pregador itinerante, sem possuir nada, apenas confiando em Deus. A transformação de Pedro Valdo não foi apenas interior e ela refletiu-se em todas as áreas da sua vida. E a pergunta que te faço agora, Ruben, é que práticas é que ele adotava e ensinava aos seus seguidores? Então, ele passou a viver de uma forma simples, completa simplicidade. Fez um voto de pobreza e rejeitou qualquer forma de luxo ou de conforto. Segundo Emílio Comba, ele renunciou ao comércio, distribuiu os seus bens e decidiu viver de maneira mais semelhante possível ao dos apóstolos. Inspirava-se na vida dos primeiros discípulos de Jesus. Pregava de aldeia em aldeia, sem pedir nada em troca. Chamava os seus seguidores a viverem como os apóstolos, com humildade, sem posses e com total confiança na providência divina. E este desejo ardente de conhecer a palavra foi o início da sua transformação. Segundo Estevão de Bourbon, inquisidor e seu contemporâneo, disse, repara bem, e este cidadão, lendo frequentemente aqueles escritos e decorando-os, resolveu seguir Jesus Cristo como os apóstolos. Uma das marcas deste movimento era a pregação feita por leigos, incluindo mulheres. Stephen de Bourbon escreveu que homens e mulheres, ignorantes e iletrados, iam de casa em casa, ensinando as pessoas como se fossem apóstolos. Esta forma de evangelização em grupo, sem hierarquias formais, era revolucionária para a época e incomodava profundamente os líderes religiosos, que viam na autoridade eclesiástica algo exclusiva do clero ordenado. As ideias de Pedro Valdo, elas eram simples, mas muito ousadas para o seu tempo. E, Ruben, como é que a Igreja reagiu a este ministério? Bom, no início até foi pacífico. Durante algum tempo, Valdo e os seus seguidores foram tolerados. Mas isso mudou quando começaram a pregar sem autorização e a desafiar abertamente a autoridade dos clérigos. No ano 1179, Valdo foi a Roma e apresentou o seu caso perante o Papa Alexandre III. E segundo Emílio Comba, o Papa ouviu, mas remeteu a decisão final para o arcebispo de Leão. Pouco depois, Valdo foi proibido de pregar e acabou excomungado. A partir daí, o movimento passou a ser perseguido. Valdo e os seus seguidores continuaram a anunciar o Evangelho mesmo sob ameaça. Eram conhecidos como os pobres de Leão e, mais tarde, ficaram conhecidos como valdenses. A maioria dos historiadores acredita que Pedro Valdo foi o fundador do movimento que conhecemos por valdenses, enquanto outros acreditam que este movimento já existia e que Pedro Valdo tornou-se no líder mais proeminente. De qualquer forma, Pedro Valdo tornou-se numa figura central da história do cristianismo medieval, dando visibilidade e força a um movimento que defendia a simplicidade evangélica, o acesso à Bíblia na língua do povo e o direito de todos os crentes partilharem a fé, mesmo em confronto com o poder da Igreja institucional. O inquisidor David de Augsburg registrou: chamam-se a si mesmo de pobres em espírito e outros chamam-lhes valdenses. Ruben, e o que é que aconteceu ao movimento dos valdenses depois da morte de Pedro Valdo? Quem eram e como é que viveram os seus seguidores? Após a morte de Pedro Valdo, os seus seguidores continuaram fiéis aos mesmos princípios: a simplicidade de vida, a pregação da palavra e a obediência direta às Escrituras. Espalharam-se por várias regiões da Europa, sobretudo pelo sul da França e pelo norte da Itália e também pela Suíça. Mesmo debaixo de perseguições constantes, organizaram comunidades estáveis e estruturadas. Reuniam-se nas casas, em algumas situações até em cavernas e vales isolados,
e mantinham escolas de formação bíblica para os pregadores itinerantes. Gabriel Audísio descreveu-os assim: viviam da terra, em comunidades modestas, recusando os sacramentos da igreja e preferindo reunir-se em casas para ler e comentar as Escrituras. Apesar das tentativas da igreja para os destruir, resistiram durante séculos. Segundo Paul Quisito, os valdenses mantiveram-se firmes, mesmo nas montanhas geladas dos Alpes, com uma fé simples, mas inabalável, na Bíblia. O seu testemunho foi uma luz viva em tempos escuros, e muitos estudiosos reconhecem que prepararam o caminho para a Reforma Protestante. Nós já vimos como os valdenses continuaram firmes na sua fé ao longo dos séculos. Mas olhando agora para Pedro Valdo em particular, qual foi o impacto da sua vida e qual o legado espiritual que ele deixou? Na realidade, Pedro Valdo deixou uma profunda marca na história do cristianismo. A sua decisão de viver segundo a palavra de Deus, mesmo em confronto com a autoridade religiosa da época, inspirou gerações. Ele defendeu que cada pessoa devia ter acesso direto à Bíblia e que a fé verdadeira se vive em obediência pessoal, não em rituais vazios. Como escreve Gabriel Audísio, Valdo queria que a Escritura estivesse ao alcance de todos e que cada crente pudesse lê-la e compreendê-la. Mesmo tendo sido excomungado e perseguido, nunca recuou na sua missão. Emílio Comba afirma que o seu exemplo foi um grito de reforma antes da reforma e ecoou por séculos entre os fiéis que resistiram na sombra. Séculos antes de Lutero, Pedro Valdo já defendia a centralidade da Bíblia, a pregação leiga e a simplicidade apostólica. O seu legado espiritual foi abrir o caminho para um regresso à fé viva e autêntica do Evangelho. Se está a gostar deste tema e quer aprofundar o estudo da Bíblia, temos um presente especial para si. A revista O Grande Conflito é um curso bíblico gratuito com 24 lições que explicam as doutrinas fundamentais da fé cristã através da vida de vários reformadores. O episódio de hoje corresponde ao estudo número 1, que fala sobre o sacerdócio de todos os crentes, que é uma verdade bíblica poderosa que foi redescoberta por homens e mulheres fiéis como Pedro Valdo. Para receber gratuitamente esta revista, basta enviar uma mensagem para o número 933939291. Escreva-nos e a nossa equipa entrará em contacto consigo. Não perca esta oportunidade de conhecer melhor a Palavra de Deus e compreender o plano que Ele tem para a sua vida. Desde o início do cristianismo, a ideia do sacerdócio não era limitada a uma classe especial de pessoas. Os apóstolos ensinavam que todos os crentes tinham acesso direto a Deus. No Novo Testamento, Pedro escreve: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E no livro do Apocalipse, João diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Para os primeiros cristãos, cada membro da igreja era chamado a viver, a servir e testemunhar como parte do povo sacerdotal de Deus. Com o passar dos séculos, e especialmente após a cristianização do Império Romano, surgiu uma mudança profunda. O ministério pastoral tornou-se uma função cada vez mais institucional. Aos poucos, o papel espiritual foi sendo concentrado numa classe de líderes religiosos. A figura de padre assumiu funções exclusivas no culto, no perdão dos pecados e no acesso às Escrituras. Na Idade Média, a distinção entre clero e leigos tornou-se oficial e absoluta. O povo era visto como passivo, dependente do clero para se aproximar de Deus. Só os padres poderiam administrar os sacramentos, interpretar a Bíblia e pregar com autoridade. O acesso à palavra foi limitado e a Igreja afastou-se do modelo apostólico. Foi neste contexto que Pedro Valdo surgiu no século XII, com uma visão totalmente diferente. Depois de se converter, mandou traduzir a Bíblia para a língua do povo e começou a pregar pelas ruas de Lyon. Acreditava que cada crente podia anunciar o Evangelho e viver como os apóstolos. Ensinava que o verdadeiro ministério não dependia da ordenação oficial, mas da fidelidade à palavra de Deus. Esta visão não desapareceu com ele. No século XIV, John Wycliffe defendeu que a Bíblia devia ser traduzida para o inglês e os leigos deviam pregar.
João Hus, na Boêmia, seguiu o mesmo caminho, chamando os cristãos a uma fé pessoal e prática. Mais tarde, Lutero acreditava que todos os cristãos são verdadeiramente sacerdotes. A doutrina do sacerdócio de todos os crentes tornou-se um pilar da Reforma. Com a Reforma, o acesso à Palavra de Deus foi restaurado. A Bíblia começou a ser traduzida e distribuída amplamente. Os sacramentos foram explicados de forma bíblica e a pregação deixou de ser um privilégio do clero. A fé passou a ser vivida com responsabilidade pessoal por cada crente. Esta doutrina teve implicações profundas. Socialmente, retirava poder exclusivo ao clero e dignificava os fiéis comuns. E espiritualmente, reforçava a ligação direta entre Deus e cada pessoa. A Igreja deixava de ser uma instituição de mediação e passava a ser uma comunidade ativa de crentes ativos. Ainda hoje, esta verdade continua a ser central na fé cristã. Todos somos chamados a servir. Todos somos chamados a pregar, orar e viver como testemunhas de Cristo. É necessário, Ruben, um mediador entre um cristão e Deus? Nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios 2,18 vemos o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, a Bíblia afirma que há só um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Não precisamos de padres, de santos ou qualquer figura religiosa para interceder por nós. Por isso, nós podemos ver que, por Cristo, todos podemos aproximar-nos diretamente do Pai sem barreiras humanas. Baseado no estudo que estamos a fazer hoje, quem é que é chamado ao sacerdócio? Nós abrimos a palavra de Deus em 1 de Pedro, no versículo 2, e lemos o versículo 5 e o versículo 9. Repara bem no que diz. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E no versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. E completamos com Apocalipse 1,6, onde nos diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Isto indica, estes versículos são claros a nos mostrar que são chamados por Deus para exercer o papel de sacerdote, não apenas algumas pessoas. Todos os crentes, todos eles são chamados para esta função, para este papel sacerdotal. Ou seja, o sacerdócio não é exclusivo de uma classe especial, de uma classe treinada, mas é algo que Deus quer que todos os crentes possam praticar. Cada cristão é chamado a anunciar o Evangelho por si mesmo e a viver uma vida santa, uma vida em santidade. Como podemos então aproximar-nos de Deus como sacerdotes? Paulo, em Hebreus, diz-nos claramente que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Também em Hebreus 10, versículo 19 e 22, nós podemos ler: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que é que nós concluímos por estas palavras do apóstolo Paulo? Nós concluímos que podemos sim nos aproximar de Deus diretamente, com confiança, por causa de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Nós, é óbvio, não somos aceitos por mérito próprio, mas somos aceitos e podemos ir a Deus pelo sangue de Jesus Cristo. O caminho está aberto. Cada crente tem acesso direto ao trono da graça. Como sacerdote, o cristão tem de oferecer sacrifícios? Bom, tem sim.
Não os mesmos sacrifícios que os sacerdotes ofereciam lá no Velho Testamento, mas Paulo é muito claro. Por exemplo, se lemos em Hebreus 13, 15 a 16, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de quê? Sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Também o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então temos sim que oferecer sacrifícios, como os sacerdotes antigamente ofereciam, mas não os mesmos sacrifícios. Os sacrifícios que Paulo claramente nos transmite são que o cristão deve ter hoje um sacrifício espiritual, ou seja, o louvor, a generosidade, uma vida consagrada. Deus não nos pede ofertas materiais obrigatórias, mas um coração transformado e rendido para uma vida útil ao serviço de Deus. Ser sacerdote hoje é então viver em gratidão, em serviço e em comunhão com Deus. Como podem hoje os cristãos, tal como os valdenses, viver esta doutrina? Nós vemos isso logo, por exemplo, em Marcos 16, 15, que nos diz: e lhes disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Também em Filipenses 1,14, onde nos diz: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, como é que nós podemos fazer como os valdenses faziam? Se todos os cristãos são chamados para partilhar a palavra de Deus com coragem, seremos então missionários como os valdenses eram. Então, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes convida-nos a sermos ativos. Não nos convida para nos sentarmos no banco da igreja. Convida-nos para sermos missionários ativos, como eram os valdenses. Nós devemos de pregar como os valdenses pregavam, não porque temos um título, porque temos um curso, porque estudamos teologia, mas porque fomos transformados por Cristo e queremos partilhar essa transformação. Terminamos assim o nosso estudo bíblico de hoje. Vimos que, segundo a Bíblia, todos os crentes são sacerdotes e podem aproximar-se de Deus diretamente, viver uma vida consagrada e anunciar o Evangelho. Ruben, queres deixar uma última mensagem? Se Deus o chamou para ser parte do seu povo, então também o chamou para ser um sacerdote. Isto significa que a sua vida tem um propósito maior: viver em comunhão com Deus, servir os outros com amor e partilhar com o mundo a luz do Evangelho. Não espere por uma formação especial, por um título religioso. Se tem fé em Cristo, então Deus quer usá-lo agora, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Aceite este chamado, viva com coragem e, como os valdenses, sejam fiéis até ao fim. Obrigado por ter estado connosco em mais um episódio do Sola Escritura aqui na TV Novo Tempo Portugal. Não se esqueça de pedir a sua revista O Grande Conflito. É gratuita e vai ajudá-lo a aprofundar estes temas. Basta para isso enviar uma mensagem por SMS ou WhatsApp para o 933 93 9291. Ou então aceder a cursos.novotempo.pt. Voltamos no próximo episódio com mais uma história inspiradora e uma verdade bíblica para transformar a sua vida.